Onde a Terra para de sonhar. Parte 1. A primeira missão. Não há mapas que o registrem, nenhum nome que o designe, apenas fragmentos. Rabiscos no verso de manuscritos antigos, murmúrios entre arqueólogos que jamais publicaram seus diários, e um símbolo esculpido em pedras encontradas a centenas de quilômetros uma das outras. Um círculo rachado no meio por uma linha irregular, como uma cicatriz no tempo. Dizem que o lugar não está em nenhum ponto específico no mundo, que ele se desloca, flutua à margem da realidade, esperando que alguém o note por engano. E então, uma vez percebido, ele permanece e observa. Foi chamado de muitas coisas em textos apócrifos: a boca do mundo, o vale onde o vento afunda, o olho aberto do último Deus. Em todas as versões, há uma constante. O lugar não possui som. Não um tipo de silêncio natural, mas uma ausência ativa. Um vazio que engole qualquer ruído ao redor. Nenhum eco, nenhuma respiração. Apenas o peso insuportável de algo que não deveria estar ali. Há poucas descrições consistentes que falam de uma depressão no solo, onde a vegetação morre de maneira organizada. As árvores ao redor curvam-se para fora, como se repelidas, e bem no centro, um altar feito de um material que ninguém consegue identificar. Escuro, liso, levemente pulsante, como se estivesse vivo. O altar está coberto por inscrições que não correspondem a nenhum idioma humano conhecido. E, no entanto, quem o olha por muito tempo jura começar a entender. Não com palavras, mas com lembranças que não são suas. Há quem diga que o local foi o primeiro ponto do planeta a sonhar, e que tudo o que chamamos de humanidade nasceu do delírio desse sonho. Mas então, o sonho acabou, e tudo permaneceu, vazio, como um olho sem pálpebras, aberto até hoje. Às vezes, ele é visto por caminhantes solitários, por mineradores em túneis muito profundos ou em sonhos compartilhados por pessoas que jamais se conheceram. E sempre que alguém o descobre, ele muda ligeiramente de forma, como se estivesse acordando. Parte 2. A origem que nunca aconteceu. As primeiras investigações oficiais sobre o local datam do final do século XIX. Não pela ciência, mas por uma ordem obscura ligada ao Vaticano, conhecida apenas como Custódia Silente. Nenhum objetivo, ao que consta, não era compreender o lugar, mas impedir que ele fosse compreendido. Documentos fragmentados falam de uma expedição liderada por 4 membros dessa ordem e um tradutor. Eles haviam reunido relatos em 5 idiomas diferentes, de povos distantes, sem nenhum contato histórico entre si, todos descrevendo o mesmo símbolo e o mesmo altar em locais distintos, um padrão impossível. Os exploradores desapareceram por 4 semanas. Quando voltaram, apenas o tradutor permanecia vivo. Ele falava em voz baixa, como se temesse acordar alguém, e recusava a luz forte, alegando que a claridade faz as coisas se moverem. Em seu diário, rabiscado em escrita instável, há uma única frase repetida dezenas de vezes. Não é um lugar, é uma memória enterrada que está tentando lembrar de si mesma. Pesquisadores céticos assumiram que o tal altar era uma construção humana de origem esquecida, mas nenhum carbono 14 foi capaz de datá-lo. Ele recusava a medição. Os instrumentos falhavam, e os que tentavam tocá-lo relatavam visões. Um céu negro sem estrelas, árvores pendendo ao contrário como dedos de carne, e uma sensação profunda de que o tempo ali não tinha nascido ainda. O altar, segundo um dos cientistas antes de desaparecer, parecia emitir um som que ninguém conseguia ouvir, mas que vibrava por dentro, como um zumbido na alma. Após uma semana perto dele, todos os animais próximos começaram a morrer, não por ferimentos, mas por apatia, como se simplesmente tivessem esquecido de viver. Em volta da estrutura, havia o que pareciam ser degraus ou fraturas no solo, mas nenhum levava a lugar algum, apenas rachaduras, como se o mundo ali estivesse trincado de dentro para fora. Há quem diga que o altar é o coração de algo imensamente maior, enterrado sobre as camadas da realidade, batendo devagar, esperando que alguém o ouça por tempo demais. E uma vez que se ouve, uma vez que se entende,
Nunca mais se está sozinho. Parte 3. As 3 portas sem parede. Ninguém sabe exatamente quando as portas começaram a aparecer. A primeira vez foi descoberta por um grupo de geólogos enviados para estudar os padrões incomuns no solo em torno do altar. Aparentemente, sem estrutura de sustentação, ela se mantinha ereta. Uma moldura de pedra negra cravada com símbolos não reconhecidos por nenhum alfabeto conhecido. Um dos cientistas tentou atravessá-la e voltou, mas nunca mais falou. Passava os dias parado, encarando qualquer superfície refletiva com um terror tão absoluto que arrancava seus próprios cílios e sobrancelhas para evitar ver-se por acidente. Dias depois, a porta desapareceu. Não se desfez nem ruiu, apenas deixou de estar. Relatos das outras portas surgiram em um momento e locais distintos na ruína, sempre solitárias, sempre mudas. A segunda porta foi vista por um funcionário da equipe de escavação. Ele contou ter visto um homem parado diante dela, de costas. Um homem que vestia exatamente a mesma roupa dele, com as mesmas botas enlameadas, o mesmo corte de cabelo e até mesmo as cicatrizes no pescoço. Mas quando o chamou, o homem apenas virou-se devagar, e seus olhos não estavam onde deveriam estar, apenas pele lisa e trêmula. O funcionário nunca mais retornou ao acampamento, mas na noite seguinte, outro homem entrou em sua barraca, calado, e deitou-se em sua cama. Ninguém notou. A terceira porta nunca foi vista por completo, apenas sombras insinuando sua presença. Relatos falam de vozes que não usam palavras, de forma que só existem quando você não está olhando, de um calor que escorre pelas paredes como se o próprio espaço estivesse se decompondo. Alguns estudiosos propuseram que as 3 portas são os pontos de entrada de conceitos, brechas pelas quais a realidade esquecidas tentam se introduzir a nós. Outros, mais místicos, acreditam que cada uma leva um fragmento daquilo que era para ser o mundo, mas não foi. A teoria mais temida, porém, é a dos arqueometafísicos da Universidade de Londres. A ruína é a lembrança de um universo anterior ao nosso, um protomundo rejeitado, e as portas são os olhos dele tentando abrir-se de novo. As portas continuam aparecendo, e cada vez permanecem por mais tempo. Parte 4. A linguagem que desfaz. O que primeiro chamou a atenção não foram as palavras, mas o som. Um ruído tênue, semelhante ao arrastar de cordas pesadas sobre rocha molhada. Ecoava pelas galerias da ruína em horários imprevisíveis, como se algo estivesse sendo puxado, ou como se a própria estrutura estivesse tentando se mover. Os pesquisadores chamavam isso de respiração da pedra. Foi apenas no 4º mês da expedição que alguém percebeu o padrão. Os sons não eram ruídos aleatórios, mas sílabas, sequências fonéticas consistentes que se repetiam, em variações cada vez mais amplas, como uma linguagem tentando articular algo através da própria arquitetura. Então veio a pedra escrita. Escavadores descobriram uma laje enterrada sobre camadas de terra ossificada. Em sua superfície, símbolos talhados com precisão sobrenatural, mas quando os arqueólogos tentaram transcrever o conteúdo, um por um começaram a esquecer como escrever. Letras invertiam-se, palavras se desfaziam na mente antes mesmo de serem faladas. Um deles mordeu a própria língua até arrancá-la. Disse que era para impedir as palavras de saírem. Linguistas e criptógrafos foram trazidos às pressas, mas nenhum conseguiu traduzir mais que alguns fragmentos. Um trecho recorrente surgia nas anotações antes de tudo cair no caos. O nome que nunca foi dito está retornando, e quando for falado, será o fim de todas as frases. O mais assustador, porém, não era o conteúdo, mas o efeito. Cada tentativa de traduzir alterava os arredores, linhas nas paredes que não estavam ali antes, estalos nas pedras. Um sentimento de que alguém havia acabado de sair da sala, mesmo quando a sala era apenas uma cripta lacrada há milênios. Foi então que começaram as pedras. O professor Mallory, líder da equipe linguística, desapareceu dentro da biblioteca improvisada.
Encontraram apenas suas roupas dobradas com precisão absurda e, no meio delas, uma pedra de formato idêntico à língua humana, feita do mesmo material das lajes. Um áudio captado antes do sumiço trazia apenas 3 palavras sussurradas. Ele está lendo. Desde então, qualquer tentativa de estudar os símbolos é proibida. Não por meio do que será descoberto, mas porque todos estão convencidos de que a linguagem encontrada naquela ruína não descreve algo, ela invoca. E a última laje descoberta é a maior de todas, como uma porta de pedra, esperando ser lida por inteira. Parte 5. A porta sem boca. Não houve explosão, nenhum tremor, nenhum aviso. Na madrugada do 7º mês, a equipe de monitoramento perdeu contato com os acampamentos inferiores. Um por um, os sinais cessaram, rádios instalando em estatística molhada, como se as vozes fossem engolidas por uma garganta que não sabia falar. Quando os sobreviventes nos níveis superiores desceram, não encontraram sangue, não havia corpos. Somente ausência, barracas vazias, diários com palavras riscadas, como se os autores estivessem tentando descrever o que viram. E no centro da sala principal, onde antes havia uma plataforma de escavação, havia agora um vão. Não escuro, nem iluminado, apenas ausente, como se a realidade tivesse sido desativada ali. Eles chamaram de a porta sem boca. Um espaço onde tudo parecia inclinado, mesmo sendo plano. Um vazio que não projetava sombra e no qual os sons sumiam assim que cruzavam sua borda. Ao redor, símbolos começavam a aparecer nas paredes. Eles se moviam discretamente, girando sob a pedra, se reorganizando sozinhos. Alguém sussurrou que era a língua tentando se reescrever para caber na mente humana. E então o eco começou. Mas não pelas galerias. Dentro da cabeça de cada um. Palavras que não eram pensadas, eram implantadas. Comandos feitos de significados que não passavam pelo idioma conhecido. A maioria dos que restam começou a andar em círculos, murmurando frases que não eram suas. Outros choravam sem saber porquê. Um tentou arrancar os próprios olhos. Disse que via palavras flutuando no ar como vapor. Na manhã seguinte, só restava uma pessoa lúcida, o cartógrafo. Ele foi encontrado à beira do vão, sem expressão. Em sua mão, um mapa feito à mão da ruína, como o interior da porta desenhado. Quando questionado sobre como sabia o que havia lá, ele respondeu: não é um lugar, é uma origem. O mapa mostrava corredores impossíveis, espirais dobradas sobre si mesmas, inscrições pulsantes. No centro, um nome grafado em letras tortas, incompreensível para qualquer língua humana, mas que, ao ser visto, causava uma dor de cabeça lacinante. Eles queimaram o mapa, isolaram a área, selaram a entrada com concreto armado, placas de chumbo e símbolos protetores de diversas culturas. Mas ninguém dorme bem desde então, porque às vezes, durante a madrugada, os sensores captam um som vindo lá de baixo, uma voz sem boca, sussurrando palavras que ainda não existem.